Bem-vindos, alunos, alunas, a você que me acompanha. Quero acolhê-los nesse início, nessa nossa reflexão filosófica, em que nós colocaremos o conceito de política no campo reflexivo, no campo filosófico. E traremos, junto com as nossas reflexões, fundamentos, embasamentos teóricos e conceituais para que a gente possa fazer uma mediação entre aquilo que os historiadores, que os filósofos, que os economistas nos propõem, junto com aquilo também que nós temos e que nós possuímos e que nós podemos fazer. É claro que o conceito de política, ele vem sendo tematizado e discutido nos mais altos pontos da nossa sociedade, e é claro que ele também é acompanhado de diversos assuntos. Resumindo, a política ela não se traduz apenas no exercício do voto, no horário político ou no partidarismo, no partido, estabelecimento de partido. O conceito de política, então, ele vai abranger várias coisas, uma das quais eu coloco para vocês quando nós vamos começar, então, a discutir, a refletir um pouco dos contextos políticos que foram traçados ao longo da história. Hoje, de modo especial, nós vamos trabalhar um pouco sobre o liberalismo e o fim do antigo regime, de modo mais fundamental, a perspectiva do liberalismo. Mas, antes de tudo, vamos refletir, vamos pensar. Por exemplo, quando eu coloco para vocês essas questões, qual é o papel do Estado? Liberdade ou segurança? É possível ter os dois? De que forma nos organizamos em sociedade? Veja só como essas perguntas elas são profundas, elas são assim, exigem todas as nossas forças no nosso questionamento e na nossa perspectiva filosófica. Quando nós falamos em liberalismo, nós precisamos nos remeter, logicamente, ao processo do iluminismo, a racionalidade tomando conta, o deixar de lado as perspectivas religiosas e colocar o ser humano no centro das discussões, como princípio básico das leis, da política e do desenvolvimento do conhecimento. Nós temos dentro do liberalismo, o próprio nome já diz, uma liberdade individual muito grande. Não confundam liberdade individual com libertinagem, fazer o que quer, a hora que quer e do jeito que quer. Nós temos também uma libertação do absolutismo. O que é o absolutismo? É aquele governo imposto. É aquele governo que toma todas as decisões, que faz o que quer, do jeito que quer, a hora que quer. Nós temos também a possibilidade da pouca interferência do governo nos assuntos pessoais. Nós temos também a pouca interferência do governo nos assuntos da economia. Nós temos as garantias dos direitos estabelecidos, sejam eles naturais ou não. Nós temos uma liberdade política e religiosa muito grande. Dentro do liberalismo nós temos a liberdade econômica, a separação entre público e privado, aquilo que é posse, aquilo que é meu e aquilo que é de todos. E é claro, como tema e temática, a busca por um progresso, a busca por um mundo que progrida e se fortaleça. A ideia do liberalismo, a gente pode também trabalhar com essa perspectiva. Liberalismo é liberdade? Sim. Ele nos apresenta, ele nos indaga e nos traz uma perspectiva de liberdade muito grande. Liberalismo, então, ele é considerado uma corrente filosófica que vai contrariar o absolutismo, ou seja, o poder do monarca, o poder de tudo sobre todos, e é pró-parlamentarismo. Ao mesmo tempo, nós temos uma busca por uma maior participação da população possível, sobretudo nos assuntos da política, e a função do Estado nada mais é do que proteger a propriedade privada e não interferir na economia. O liberalismo trabalha dentro dessa perspectiva econômica, ela é muito forte no campo do liberalismo e vê-se também como a não interferência estatal. Se nós dermos uma olhada aqui no texto do Mendes, nós conseguimos perceber essa prática liberalista. É para cada um o direito de não se submeter senão às leis. De não poder ser preso, nem detido, nem condenado, nem maltratado de nenhuma maneira pelo efeito da vontade arbitrária ou de um de vários indivíduos. É para cada um o direito de dizer a sua opinião, de escolher o seu trabalho, exercê-lo, dispor de sua propriedade, abusar dela, de ir e vir, se necessitar de permissão e sem necessitar de permissão e sem ter que prestar conta dos seus motivos, dos seus passos. Essa é a perspectiva própria do liberalismo. Essa liberdade muito grande que nós temos.
E também é o direito de cada um influir sobre os assuntos da administração do governo. Ou seja, nós trazemos mais uma vez a população como tomando conta daquilo que é seu, tomando conta do seu Estado, da sua sociedade, da sua polis, seja pela nomeação de representantes ou não. O liberalismo, o seu início ele é muito profundo. Primeiro, oposição às monarquias, aos monarcas absolutos, aquele direito divino, ele começa a cair por terra. O liberalismo ele começa a ser uma questão muito profunda nessa exausta contraposição ao direito divino, às teocracias. Então, essa perspectiva teocrática de que o rei era representante de Deus, que ele tinha o direito divino de comandar, ela cai por terra. Um exemplo disso, 1789, a Revolução Francesa, com as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade. O liberalismo, então, ele começa a ser colocado diante de situações cotidianas do nosso dia a dia. O seu fim, né, a propriedade privada, então, ela se torna um direito natural e o rei perde o poder das terras, das riquezas, dos bens e dos homens. Então, esse antigo regime, ele começa com o liberalismo ser aos poucos dissolvidos. O começo desse antigo regime começa com a oposição às monarquias, derrubada da teocracia, com a Revolução Francesa, e ela termina quando a propriedade privada ela se torna um direito e o rei perde o poder, posses de suas terras. Surge então dentro do liberalismo a ideia de contrato. Já que nós não temos aí o poder monárquico, um poder absoluto, nós precisamos nos organizar, nós precisamos de uma base para isso. É feito então um contrato voluntário, né, de forma voluntária, pela maioria das pessoas. Assim sendo, elas não são apenas mais indivíduos submetidos a um poder, mas são cidadãos. Olha só que mudança legal do liberalismo. Se até então você era um servo, se você era alguém que estava submetido ao poder do rei, ao poder do monarca, com o liberalismo você passa a ter uma liberdade e você passa a ser visto como um cidadão. Não mais alguém que está submetido a um poder, mas alguém que tem um poder por si mesmo. O liberalismo, então, ele nos apresenta as novas formas de governo. Ele vai trazer lá o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário, cada um cuidando daquilo que lhe é devido, cada um dando respaldo àquilo que faz parte do seu dia a dia. Se no poder executivo cabe administrar os negócios, os interesses, os serviços públicos, ao poder legislativo cabe então a instituição das leis e ao poder judiciário então a aplicação pelos profissionais do direito. E quando esses três poderes eles estão em sintonia, o nosso governo, a nossa política, ela se torna mais adequada. A sintonização, a coesão entre esses três poderes equilibra a nossa política, fazendo com que ela funcione. Quando isso não ocorre, quando existe uma defasagem de um poder ou de outro, a corrupção ela se instaura e se torna em uma grande e inadequada bagunça que precisa ser resolvida. A ideia de cidadania pró-liberalista que vai surgir, é claro que ela vai limitar. Ela é uma corrente que limita algumas pessoas, como por exemplo, no decorrer da história, proibindo uma participação política de algumas pessoas. Por exemplo, das mulheres. As mulheres elas não tinham a permissão de se estabelecerem como participantes da própria política. O liberalismo foi esse movimento, esse primeiro movimento que vai ocasionar uma mudança política, uma mentalidade política muito diferente e que precisa ser entendida por cada um de nós para que nós tenhamos aí um pensamento adequado, um entendimento adequado, para que nós possamos também interagir. Lembrando, olhe o futuro, veja o presente. Olhe o passado, veja o presente, projete o futuro. Essa percepção, essa perspectiva, esse entendimento, ele se faz necessário. Por isso eu deixo duas questões para vocês pensarem a partir das nossas aulas. Você conhece como funciona o nosso sistema político? Qual a importância que temos dado à política? Qual a importância que você, enquanto aluno, tem dado à política no seu país?
O que você tem feito pela sua política? Como você tem conhecido a política que nos norteia, aquela que faz parte do nosso dia a dia e da nossa vida? Agradeço a todos vocês e aguardo na próxima aula.